Muito bem, pessoal, vamos lá? Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo aqui do Livro dos Médiuns. Nós entramos no capítulo 7, no nosso último encontro, sobre bicorporeidade e transfiguração. E para fazer a introdução desse nosso estudo, nós fizemos a leitura de um trecho do livro Mediunidade dos Santos. Como eu disse para vocês, os fenômenos mediúnicos, embora eles sejam vistos de um modo... Tá? Beleza, então. É que me atrapalha um pouquinho, me desconcentra. Então no meio religioso, acaba sendo visto com maior, digamos assim, com intensidade e ao mesmo tempo com uma supervalorização dentro daquelas características do milagre, do sobrenatural e tudo mais, né? Então, estudando a vida desses indivíduos, dessas pessoas que foram canonizadas ou valorizadas pela Igreja em virtude dessas habilidades que elas possuíam, é mais interessante da gente estudar, já que são raros os relatos de pessoas comuns participando desses fenômenos. Kardec teve a oportunidade de fazer para nós algumas descrições, e a gente tem lido isso, a gente vai continuar lendo aqui no nosso Livro dos Médiuns, e alguns outros textos são também publicados, mas são raros da gente observar. Nesse caso, no livro que fala dos santos, por exemplo, são os registros oficiais da própria Igreja que trazem para nós detalhes dessas habilidades dessas pessoas. E aí então a gente traz para nós, aqui para o nosso contexto também, esses fatos que foram observados, exatamente para mostrar para nós que é comum. Isso nas mais diversas religiões, isso não é uma exclusividade espírita, pelo contrário, isso é uma unanimidade, sendo uma faculdade natural do ser humano, mas em alguns casos observados de uma forma mais específica, mais especial, digamos assim. Nós então entramos aqui no nosso Livro dos Médiuns, só para a gente poder relembrar, esse capítulo fala sobre aparições de espíritos vivos, e nós conversamos sobre isso, mostrando que isso é muito mais natural do que a gente imagina, basta que alguém tenha a facilidade de se emancipar. Dentro da doutrina espírita temos aqueles que são os médiuns de desdobramento, fora da doutrina espírita temos aqueles que têm a prática de viagens astrais, de projeção astral também, né, que isso não está vinculado a nenhuma religião, mas é um trabalho feito por pessoas espiritualistas que conhecem esse fenômeno e fazem isso de uma forma dirigida, de uma forma coordenada, de uma forma consciente, também com técnicas específicas que praticam. E aí então, nesses casos, nós temos ali uma pessoa que tem afinidade, uma pessoa conectada mentalmente com uma outra pessoa, e ele então se projeta e vai em direção e é percebido. Exatamente por isso a gente lembra que os espíritos, como nós já estudamos nos capítulos anteriores, os espíritos são percebidos através de sonhos. Então algumas vezes a gente pensa assim, poxa, eu sonhei com tal pessoa, que ela estava na minha casa, ou encontrei com ela não sei aonde. No momento em que ela teve esse contato com essa pessoa e a percebeu, aquilo pode ser caracterizado como um fenômeno mediúnico, porque você encontrou com essa pessoa num local, sendo que ela estava na casa dela dormindo. Mas aí todo mundo fala assim, mas eu só sonhei com ela, então isso não teve nem importância nenhuma. Na verdade, esse sonho pode ser parte de um fenômeno mediúnico, que normalmente a gente vivencia isso sem dar o devido valor. Mas como o Kardec coloca, para caracterizarmos especificamente o fenômeno mediúnico, a gente tem que falar no momento em que o indivíduo se encontra no estado de vigília. Ele se encontra acordado, e aí então ele tem essa percepção. Ainda assim, nessa condição dele estar acordado, nós temos ali duas situações diferentes. Ou a pessoa é percebida, ou o espírito é percebido através da vidência, onde que aqueles que não possuem essa faculdade não têm essa percepção, somente aquele que tem essa sensibilidade. E nós temos aqueles casos em que o espírito se materializa, envolvendo-se com o fluido cósmico universal, envolvendo-se também com o próprio ectoplasma, que é cedido por um médium de efeito físico. Aí então o espírito se materializa, imantado por essa substância, e se torna visível para todas as pessoas. E não apenas visível, mas se torna palpável, ele pode ser tocado, ele pode ser visto, não é? Os homens duplos, a gente também já falou sobre isso, né? Os casos em que pessoas são vistas aqui, vistas do outro lado, e de repente
todo mundo começa a se perguntar como é que uma pessoa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E a gente lembra que nós fizemos uma introdução, lendo um texto que não tem nada a ver com doutrina espírita, na verdade está muito mais baseado no conhecimento popular, que trata, por exemplo, da revista Super Interessante, que falava sobre a bilocação, que é a mesma coisa que no caso que a gente está falando sobre bicorporeidade, né? Bicorporeidade, dois corpos, bilocação, estando em dois lugares ao mesmo tempo. E citaram, né, foram citados alguns casos, inclusive que a própria imaginação popular fala que quando você vê o seu duplo etéreo, ou seja, quando você vê aquele corpo que se assemelha a você, aquilo pode ser um gênio mau que se manifesta para poder te prejudicar. Então isso são contos, né, que a sociedade, que as culturas vão analisando e tentando deduzir as causas disso tudo. Kardec menciona Santo Afonso de Lingório, ou Santo Afonso Longório, numa linguagem aportuguesada, e também Santo Antônio de Pádua, que nós lemos esse texto exatamente naquele livro A Mediunidade dos Santos, e vimos também sobre Eurípides Barçanufo, que é, no Brasil, talvez a pessoa que conseguiu vivenciar esse fenômeno de um modo muito mais claro, muito mais ostensivo, porque não foi apenas uma vez. Ele era visto, por exemplo, segundo os relatos de alguns historiadores que registravam esses fenômenos, visto na cabeceira de muitos leitos onde pessoas doentes e se encontravam ali em recuperação. E nesse momento ele se encontrava num outro lugar com as suas atividades. Vamos falar sobre Vespasiano também, que foi um imperador romano que também vivenciou essa experiência. Depois falaremos de transfiguração e invisibilidade. Um detalhe interessante da gente relembrar também é que no caso, no momento em que há essa facilidade das manifestações espirituais através da bicorporeidade, o indivíduo não consegue estar ativo, né, estar consciente e ativo ao mesmo tempo em dois lugares. No momento em que ele se emancipa, quando se fala em emancipação, a gente lembra que é a consciência que se desloca do local onde o corpo físico se encontra e vai para outro local. Se você por acaso se desloca para outro local, a sua consciência se desloca para outro local, você deixa de prestar atenção naquilo que se encontra à sua volta. Não que você fique completamente alheio àquilo, mas a sua atenção fica focada em outro local. Isso é muito natural. Imagina você sentado em frente a uma televisão, um programa ligado, e você lendo um livro. E de repente, nesse livro, um capítulo muito interessante te chama a atenção. Tudo aquilo que vem passando na televisão vai passando e você nem sabe do que está se tratando. Exatamente porque a sua concentração está voltada para um determinado local. Nesse caso, para nós que somos pessoas comuns, que temos ali estamos muito presos às nossas preocupações diárias e tudo mais, a gente consegue prestar atenção numa coisa só. Normalmente as mulheres, né, são caracterizadas por terem uma mente privilegiada de realizarem várias tarefas ao mesmo tempo, né, as tarefas domésticas. Lembre que nós já conversamos sobre isso, né? Enquanto nós homens, nós temos que prestar atenção num detalhe só para fazer bem feito aquilo, enquanto mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo, né? A Ju tem 4 filhos em casa, o neném no colo, lá o ovo frito na panela, o marido chegando em casa reclamando e ela prestando atenção na televisão também, né, Ju? Faz tudo ao mesmo tempo, né? Para quem tem filhos e maridos sabe como é que isso funciona. Já o homem não, já o homem fala, chora um de cada vez, não aguento fazer isso. E aí então, nós temos essa dificuldade de expandirmos a nossa consciência para várias atividades ao mesmo tempo. Já os espíritos mais elevados, eles possuem uma habilidade chamada de ubiquidade, que significa estar em vários locais ao mesmo tempo. E nesses vários locais ao mesmo tempo, significa que eles conseguem realizar várias atividades ao mesmo tempo, pela habilidade que eles já conseguiram adquirir, de acordo com a evolução que alcançaram. Enquanto nós, por enquanto, é assim, ou eu presto atenção numa coisa ou eu presto atenção em outra. Não consigo me concentrar em várias situações ao mesmo tempo. Então essa é uma característica. Então normalmente alguém que vivencia essa experiência da bicorporeidade, ele fica meio que num estado de transe. É aquela pessoa que fica parada assim, a gente já viu isso, né? Você está parado assim numa carteira e tal, de repente você olha para a parede e fica assim com aquele olhão regalado, estático, não consegue pensar em nada, mas a sua imaginação está longe. Para quem está vendo de fora, fala que você está dormindo acordado.
Então essa é uma característica de quem vivencia essa emancipação. A sua consciência se emancipa, se desloca para outro local, isso intencionalmente ou não. Muitas pessoas fazem isso sem saberem que estão fazendo, porque elas têm essa habilidade de se emancipar, são atraídas para determinado ponto de interesse, mas elas não se deram conta que fizeram isso. Isso acontece com tanta naturalidade quanto nós, que estamos concentrados em alguma coisa, deixamos o nosso pensamento voar em direção a um determinado assunto, a um determinado local, e de repente a gente desperta e fala, desculpa, me distraí. Então essa distração que a gente acaba caindo, ela é tão natural para nós, como é natural também essa emancipação para as pessoas que têm essa habilidade. Então a gente fala assim, poxa, mas isso deve ser um fenômeno extraordinário, uma coisa rara. Não é rara, ele é raro de ser percebido. Mas ele é muito natural de ser realizado. Somos nós que temos ali a dificuldade para registrá-los e entendê-lo exatamente. Mas todos nós podemos fazer isso e muitas vezes nem sabemos que fizemos. Alguém percebeu, a gente não ficou sabendo porque ninguém contou. De repente a gente estava num local e alguém viu que a gente estava ali, mas não sabe que a gente estava de repente desencarnado, que a gente estava encarnado. Então tem essas várias situações. Então o fenômeno mediúnico, como lei natural, ele acontece o tempo todo, em todos os lugares, com qualquer pessoa. Só que normalmente a gente não consegue registrá-lo. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Kardec contou uma história, a gente faz uma recapitulação rápida aqui. Só para vocês lembrarem, né, para quem não estava aqui participando com a gente. Então ele diz assim, a mulher de um amigo nosso viu repetidas vezes durante a noite entrar no seu quarto, com a luz acesa ou no escuro, uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista, mas com a qual nunca havia falado. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora, na época, nada conhecia de espiritismo, e o fenômeno se repetia com frequência. Aqui foi um ponto que nós chamamos a atenção. Muitas vezes você vivencia um fenômeno, mas pelo fato de não conhecê-lo, você não sabe que participa daquilo. Essa senhora, por exemplo, que Kardec faz uma referência, ela não conhecia nada do espiritismo, mas mesmo assim vivenciava intensivamente esse fenômeno, várias vezes. Continua. A vendedora estava perfeitamente viva e de certo dormia naquela hora. Enquanto o seu corpo material estava em casa, o seu espírito e seu corpo fluídico entravam na casa da senhora. Qual o motivo? Não se sabe. Nesse caso, um espírita já experimentado lhe teria feito a pergunta, mas a senhora nem sequer teve essa ideia. Aqui também comentamos que Kardec sugere sempre, né, que diante de um fenômeno mediúnico, em que temos contato com uma entidade que pode nos perceber e que nós também percebemos, podemos ali tentar travar um diálogo para poder entender por que aquilo acontece. Mas pelo fato disso não fazer parte da nossa realidade material, né, e estar dentro do campo do sobrenatural, daquilo que é fantasmagórico, daquilo que é assustador, a gente não tem assim a iniciativa de conversar. A gente tem a iniciativa de fugir, na verdade, né, porque isso nos provoca um certo medo. Então, o motivo daquela pessoa estar ali não se sabe, mas Kardec sugere exatamente isso. Se por acaso aquela senhora tivesse percebido aquela moça e tivesse perguntado para ela, no que você veio fazer aqui, o que você deseja, no que eu posso ajudar, talvez tivesse alguma resposta. Mas ela simplesmente estava ali e pronto. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre, após o seu desaparecimento, ela ia ver se todas as portas estavam bem fechadas, assegurando-se de que ninguém poderia ter entrado no seu quarto. Essa precaução mostra que ela estava bem acordada e não era iludida por um sonho. Aqui normalmente é aquela justificativa que Kardec coloca, a teoria da alucinação, a teoria do indivíduo estar entorpecido naquele momento, então ele acaba criando aquelas ilusões, aqueles delírios, imaginando estar vendo alguma coisa. Nesse caso, uma senhora que estava dormindo com toda a tranquilidade, teve ali o cuidado de checar para ver se a casa estava em segurança e tal, mostrando exatamente a lucidez, o estado de lucidez em que ela se encontrava. Da outra vez ela viu, da mesma maneira, um homem desconhecido, mas um dia viu seu irmão, que então se encontrava na Califórnia. A aparência era tão real que, no primeiro momento, pensou que ele havia regressado e quis falar-lhe, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida depois lhe provou que ele não havia morrido. Essa senhora era o que se pode chamar de médium vidente natural.
mas nessa época, como já dissemos, ela nunca ouvira falar de médiuns. Aqui a gente lembra que no caso das aparições, não era raro, Kardec lembra isso, espíritos que estavam passando por um processo de desencarnação ou acabado de desencarnar, se manifestar aos seus entes queridos para tentar transmitir alguma mensagem falando exatamente daquilo que ele estava vivenciando, né, que ele estava desencarnando e tudo mais. Aqui nesse caso, logo depois, pouco tempo depois do fenômeno ter sido observado, veio uma carta dizendo que aquela pessoa estava viva e estava bem. Aí provavelmente devem ter conversado, porque eu vi você aqui, porque certa noite eu te vi e tal, e ele vai lhe dizer se lembrava ou se não lembrava, coisa parecida, né? Bom dia, pessoal que chegou. Aqui agora na 116, que exatamente é a continuidade desse texto, que vai ter agora um outro relato. É importante lembrar assim que dessas histórias que são contadas, que Kardec teve contato, e ele traz para nós, a gente pode pegar variações de situações semelhantes de pessoas comuns, próximas a nós, da nossa família, do grupo com o qual nós convivemos e tal, que vivenciem experiências semelhantes. Outra senhora que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca das 10 horas, um senhor idoso da sua mesma cidade, que encontrava às vezes na sociedade, mas com o qual não tinha intimidade. Estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama, e de vez em quando tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpresa com essa visita àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Várias vezes tentou falar-lhe, e de cada vez ele repetia a recomendação. Acabou por adormecer. Aqui a gente pode imaginar, né, que ela tentava conversar com ele, imaginando que ele estivesse ali vivo, presente fisicamente. Mas na verdade ela conversava com o espírito desse homem, mas ela não se dava conta, né? Então, na verdade ali ele fazia esse gesto para que ela ficasse ali quieta. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita. Esse aqui vai ser tratado depois, Armando, sobre o fenômeno da tabaqueira. Não, esse aqui é da caixa de rapé, né? Mas da tabaqueira vai ser outro que nós vamos observar quando se fala sobre a materialização de objetos. Depois a gente vai entrar nesse detalhe. Mas aqui o que pode ser observado nesse relato de uma pessoa que chega com uma caixinha de rapé e tudo mais, fala exatamente sobre aquela questão, isso, né? Então, da tabaqueira é aquele que é realmente a materialização do objeto, né? Então, quando se fala sobre essa caracterização de uma pessoa que tinha realmente o hábito de ter uma caixa de rapé e tudo mais, mostra que os espíritos mentalmente são capazes de criar essas projeções. Então, da mesma forma que você cria um uniforme, cria uma roupa, cria um objeto, isso na verdade é a manipulação do fluido, ou mesmo, né, o perispírito do indivíduo que pode trabalhar com esse fluido criando essas aparências. Mas a gente vai ver depois que essas substâncias podem realmente ser trabalhadas, né, no livro dos médiuns fala sobre isso, que os espíritos podem criar, poderiam criar venenos, materializar venenos para assassinar pessoas. Então os espíritos dizem para Kardec que isso é possível, mas não é permitido. Mas a gente vai chegar lá futuramente. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora conveniente e de fato em pessoa. É hora conveniente porque naquela hora era de madrugada que ele tinha aparecido. Então era uma visita normal durante o dia. Estava vestido da mesma maneira, com a mesma tabaqueira e precisamente com os mesmos gestos. Certa de que ele a visitara durante a doença, agradeceu-lhe o trabalho que tivera. O senhor, muito espantado, disse que há tempos não tinha o prazer de vê-la. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passara, mas não querendo entrar em explicações a respeito, contentou-se em dizer que provavelmente sonhara. Né? Então deve ter sonhado, tudo mais, mas teve ali a consciência do que aconteceu. E o detalhe interessante também, que o senhor não se lembrava desse fenômeno. Então a gente pode imaginar quantas vezes nós realizamos tarefas, nós participamos de atividades positivas ou não, mas não nos lembramos.
Algumas vezes ficamos com uma certa impressão, exatamente porque é aquilo que o nosso cérebro é capaz de registrar, e aí, então, no estado de lucidez, a gente consegue se lembrar do que aconteceu. Agora, quantos sonhos nós já tivemos, quantas experiências semelhantes nós já tivemos, e sequer nos damos conta do que de fato aconteceu. Isso aqui, né, ou um déjà vu, por exemplo, né, Beatriz, como você lembrou, pode acontecer, né? Porque eu acho que eu já estive aqui alguma vez, isso já aconteceu, algo de uma outra situação. Aqui, por exemplo, nesse caso, esse senhor apareceu na casa daquela moça, dessa senhora. Estava vestido daquela forma, estava com a sua caixinha de rapé, com a sua tabaqueira e coisa e tal. Dias depois ele apareceu com a mesma roupa, com os mesmos gestos. Essa senhora poderia dizer assim: poxa, mas eu acho que eu já vi isso acontecendo. Ou então ele dizendo, né, eu acho que eu já vim aqui alguma vez. E aí são essas sensações que as pessoas têm de não conseguirem identificar o fato, mas guardarem a impressão de ter vivenciado. Né? Então isso também é uma explicação bastante interessante para o déjà vu. Né? Porque quando se fala, a gente lembra sempre quando se fala sobre pré-cognição, por exemplo. A pré-cognição é você prever o futuro. Né? Cognição é conhecimento, pré-conhecimento, quer dizer, você saber antecipadamente o que vai acontecer. Isso acontece por essa questão da emancipação, a projeção da mente no ambiente espiritual, algumas vezes uma revelação, algumas vezes formulando imagens, formulando um cenário na sua mente em virtude das ideias que estão sendo transmitidas. Por exemplo, quando se fala sobre previsão de guerras, a gente lembra que uma guerra não acontece de uma hora para outra. Ela estoura naquele momento e ela começa depois a se desenrolar. Mas antes dela acontecer, as pessoas envolvidas naquela situação estão ali elaborando os seus planos. Então elas estão assim, quem nós vamos atacar, o que a gente precisa, quais são os nossos objetivos, quais são as dificuldades, quem são os envolvidos e coisa e tal. Aquela pessoa que tem essa facilidade de entrar em sintonia com esses pensamentos, meio que ouvem as histórias ou os planos que estão sendo ali elaborados, e na sua mente ela começa então a criar as imagens. É mais ou menos como se eu contasse uma história para vocês, dizendo assim: certa vez eu me encontrava num barco, e nesse barco eu estava no meio do oceano, e de repente veio uma tempestade, me jogava de um lado para o outro. Enquanto eu contei essa pequena história, na mente de vocês já estão me vendo no barco, e vocês já estão vendo as ondas batendo no barco. Com toda certeza. Porque a gente vai contando para vocês, e a nossa mente vai tentando elaborar aquelas ideias para saber o que acontece. Quando você tem contato no mundo espiritual com esses pensamentos, a nossa mente já elabora também as imagens. Aí o indivíduo fala assim: eu sonhei que uma guerra está acontecendo. Na verdade ele não viu a guerra, mas pelo fato daqueles pensamentos que tratavam de um plano para criar uma guerra, fez com que ele já antecipasse os fatos. Então, o que a gente percebe que nesse processo de projeção da nossa mente, de emancipação, de desdobramento, e as pessoas então vão tendo contato com essas energias que circulam no mundo espiritual, essas energias mentais, essas ondas, como se fossem ondas de rádio se cruzando no mundo espiritual, e a gente entrando em contato com elas, tudo aquilo acontece na nossa mente, para a gente poder ver como isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Esse senhor então aqui que eu comentei com vocês, ele não se lembrava de ter tido contato. Mas às vezes ele pode guardar alguma impressão mais forte, ele pode ter certeza de que estava lá, como acontecia, por exemplo, com Eurípides Barçanufo, como acontecia com Santo Antônio de Pádua, com Santo Afonso o Ligório. Então eles lembravam, eles sabiam o que estava acontecendo, eles estavam ali, conscientemente. Por outro lado, nós fazemos essas visitas sem termos muitas vezes lucidez do que aconteceu. Vamos lá. O provável é isso, dirão os incrédulos. Os espíritos fortes, o que, por essa expressão, entendem pessoas esclarecidas. Mas o que consta é que essa senhora não dormia tanto como a outra. Então sonhava acordada, ou seja, teve uma alucinação. Eis a palavra final, a explicação de tudo o que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos para aqueles que podem compreender-nos. Aqui essa última frase de Kardec é porque ele já utilizou os mais variados argumentos no capítulo anterior para falar sobre essa teoria de que as pessoas simplesmente justificam dizendo é uma alucinação.
como é o caso que nós já conversamos do nosso glorioso Padre Quevedo, quando você fala, por exemplo, assim, eu vi uma pessoa em pé num cemitério. Aí ele vai utilizar a parapsicologia dizendo assim, foi a sua mente que projetou aquela imagem e você então captou. Aquilo não era real. Aí você fala assim, mas então os 3 pastores em Fátima que viram Nossa Senhora em cima do arbusto também projetaram? Aí ele vai dizer, não, isso aí realmente foi um milagre. Então a gente vê que esses sistemas que cada um utiliza vai de acordo com sua cultura e com sua boa vontade. Não significa necessariamente. Vai com Deus então, Marcelo. Até a próxima. Então, cada um assim justifica de alguma forma. Por isso Kardec coloca, excluindo todas essas ideias que refutam a possibilidade do fenômeno, vamos então tratar daqueles que compreendem a situação, compreendem essa faculdade e compreendem a realidade desse fenômeno. 117. Eis, porém, um caso mais característico e gostaríamos de ver como se poderia explicá-lo por um simples jogo de imaginação. Aí Kardec coloca aqui agora um desafio, praticamente, para aqueles que dizem que tudo é fruto da imaginação, que nada é real e coisa e tal. Aqui é uma história bem interessante, vamos lá. Um senhor, residente na província seria mais ou menos o semelhante ao estado que nós temos hoje, né? Então o estado é de São Paulo, província de São Paulo, então é só uma estrutura diferente. Um senhor residente na província jamais quis se casar, malgrado as instâncias da família, ou seja, apesar da insistência da família para que ele se casasse. Nesse caso, então, ele simplesmente falou, não quero me casar, não vou me casar, e a família, mas tem uma boa moça, ela é de uma boa família, coisa e tal, você precisa se casar, e ele resistia a isso. Havia principalmente insistido a favor de uma jovem de cidade vizinha, né? Os familiares haviam principalmente insistido a favor de uma jovem de cidade vizinha, que ele nunca vira. Certo dia, em seu quarto, foi surpreendido com a presença de uma jovem vestida de branco, a fonte ornada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era a sua noiva, estendeu-lhe a mão e lhe tomou nas suas e notou que tinha um anel. Ele tomou nas suas e notou que tinha um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreso com a aparição, e seguro de que estava bem acordado, procurou informar-se se alguém havia chegado durante o dia. Responderam-lhe que ninguém fora visto na casa. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, decidiu-se ir ver aquela que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi. Todos voltaram da procissão, e uma das primeiras pessoas que viu ao entrar na casa foi uma jovem que reconheceu como a que lhe aparecera. Estava vestida da mesma maneira, pois o dia da aparição havia sido também o de Corpus Christi. Ficou atônito, e a moça, por sua vez, gritou de surpresa e sentiu-se mal. Aqui um caso que a gente viu que aconteceu o fenômeno, os dois indivíduos se encontraram, ela em desdobramento, ele num estado de desperto, né, no estado de vigília, mas os dois se lembrando do fato. Diferentemente do que aconteceu no fenômeno anterior, em que aquele senhor não se lembrava de ter visto aquela senhora que se encontrava doente. Aqui ela viu, não só viu, como se surpreendeu e levou um susto com aquilo que aconteceu. Eu até comentei com vocês já um fato interessante que eu tive a oportunidade de vivenciar, de ter sonhado com uma conhecida nossa no mesmo dia em que ela sonhou comigo. Se nós nos encontramos de fato, eu não me lembro, né? A gente não sabe dizer, mas é muita coincidência a gente ter sonhado os dois na mesma noite e ter se encontrado em sonho. Então, quer dizer, isso mostra mais ou menos uma situação parecida com essa, só que os dois, nesse caso, em desdobramento. Agora, por que pensou, por que sonhou, isso eu não faço nem ideia. Ficou atônito e a moça, por sua vez, gritou de surpresa e sentiu-se mal. Voltando a si, ela explicou que já vira aquele senhor nesse mesmo dia no ano anterior. O casamento se realizou. Estava-se em 1835, portanto, quase 20 anos antes de Kardec começar a se aprofundar nos estudos dos fenômenos mediúnicos, já que 3 anos antes, em 54, 55, foi quando ele iniciou esse trabalho para poder publicar, depois em 1857, o Livro dos Espíritos. Então, ali, quase 20 anos antes. Nesse tempo, não se tratava dos espíritos,
E além disso, ambos são pessoas extremamente positivas, dotadas da imaginação menos exaltada do que pode haver no mundo. Né? Pessoas positivas são aquelas racionais demais, aquelas que pensam, que calculam, que tudo pode ser explicável e coisa e tal. Né? Então, se as duas tinham essa mentalidade e vivenciavam esse fenômeno, você não pode dizer que simplesmente era fruto de imaginação, já que as pessoas positivas refutam toda a imaginação simplesmente para se apegar à lógica. Poderão dizer que ambos estavam tocados pela ideia da união proposta e que essa preocupação provocou uma alucinação. Mas não se deve esquecer que o futuro marido permanecera tão indiferente ao caso que passou 1 ano sem ver a noiva que lhe ofereciam. Mesmo admitindo-se essa hipótese, restaria a explicar a semelhança da aparição, a coincidência das vestes com o dia de Corpus Christi e, finalmente, o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se haviam visto. Circunstâncias que não podem ser produzidas pela imaginação. Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, traz para nós aqui uma observação sobre isso. Ele diz assim que tenta-se explicar hoje os fatos dessa natureza pela telepatia, como se vê no livro de Tyrrell, Aparições. Mas essas teorias parapsicológicas são apenas tentativas de escapar à explicação espírita e se tornam ridículas pelos expedientes absurdos de que tem de servir-se. Como notou o professor Harry Price, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o próprio Tyrrell reconhece que a sua teoria, entre aspas, deixa grande quantidade de casos sem explicar. Isso no prefácio do livro. Na verdade, só a teoria explica até hoje todos os casos sem as incongruências dessas hipóteses engenhosas, como Price chamou-a de Tyrrell. Aí depois faz a citação do livro aqui para nós. Né? Então é aquilo exatamente que a gente falou, a ideia de explicar pela parapsicologia essa questão da telepatia, da projeção da mente, da elaboração dessas imagens pela força do pensamento e tudo mais. Né? Então essa é uma das características. E eu comentei com vocês há um tempo atrás um relato interessante que foi inclusive divulgado numa entrevista que uma brasileira deu ao Jô Soares, no antigo programa Jô Soares 11h30, que passava no SBT, quando ela comentava que ela tinha uma conexão muito forte com o vocalista daquele grupo A-ha, lá da Noruega, né, a banda norueguesa. Então ele nunca tinha vindo no Brasil, né, ou tinha vindo fazer um show, mas não teve contato nenhum com ela. E ela dizia no livro que ela escreveu que ela tinha contatos frequentes com ele. Eles se encontravam, ele tinha consciência do encontro, ela também tinha consciência, eles tinham uma ligação muito forte nesses encontros espirituais, mas eles não sabiam explicar por quê. E ele mesmo dizia que ele sabia do que acontecia, que ele não queria, não poderia e não iria deixar de continuar esses encontros com ela, mas eles não sabiam por quê. Ele na Noruega, ela no Brasil, ele falava isso, Ju. Segundo o relato dela. Então os dois tinham consciência desses encontros. Então bem interessante, só que eles se encontravam nesse caso, os dois dormindo. Não era como o caso, por exemplo, aqui que a gente viu, desse tipo de detecção com o indivíduo no estado de vigília. Mas não deixa de ser bicorporidade, quer dizer, você encontra com alguém, mas esse alguém na verdade está dormindo. Então o fenômeno de bicorporidade é muito mais genérico e comum do que a gente imagina. Só que nos casos das aparições, sim, eles se tornam mais, assim, digamos, impressionantes, né? Vamos lá. 118. Antes de prosseguir, devemos responder a uma pergunta que inevitavelmente será feita. Como o corpo pode viver enquanto o espírito se ausenta? Aqui é um detalhe interessante que realmente desperta curiosidade. Se você visitou um local e o seu corpo se encontrava na cama, mas o seu corpo depende do espírito para poder continuar vivo, como é que acontece ainda? Como é que se mantém essa vitalidade se há essa separação, entre aspas, do corpo com o espírito? Kardec então continuou seu raciocínio. Poderíamos dizer que o corpo se mantém pela vida orgânica, que independe da presença do espírito, como se prova pelas plantas, que vivem e não têm espírito. Mas devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito jamais se retira completamente do corpo.
Isso é um detalhe extremamente importante, como uma base doutrinária. É uma base dos princípios do Espiritismo, que mostram para nós o quê? Que o espírito, quando ele se encontra vinculado com o seu corpo, ele jamais se separa dele, enquanto o espírito estiver na condição de encarnado. Ele pode se afastar, ele pode se emancipar, mas jamais se rompe o vínculo que ele tem com o seu corpo físico. Então, quando a gente fala sobre os casos de possessões, por exemplo, que a gente vai estudar futuramente aqui nos nossos, no nosso livro dos médiuns, principalmente no capítulo das obsessões, né, que fala sobre isso, a gente vai ver casos ali então que pessoas diziam assim, que um espírito ocupou o seu corpo e que você morreu, você como espírito morreu, que é a expressão que é utilizada, mas nós então lembramos que o espírito desencarnou enquanto o outro ocupou o seu lugar vivendo a sua vida. A gente vê isso em filmes. Quantas e quantas histórias tem assim? Tem um filme de terror chamado A Chave Mestra. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir, mas é uma prática que acontece no sul dos Estados Unidos, onde tem aquelas práticas do voodoo, que é uma prática espiritualista, né, de tradições africanas, que ocorrem principalmente na América Central, e tem ali algumas raízes nas comunidades negras do sul dos Estados Unidos. Então o voodoo, com aquelas magias e tudo mais que todo mundo faz, acaba depois trazendo ali a participação do mundo espiritual. E o objetivo de um daqueles rituais do filme é exatamente a troca de corpo dos indivíduos. Quer dizer, você sai do seu corpo e ocupa um outro corpo. E a trama gira exatamente em torno disso, de você utilizar corpos de pessoas para você continuar vivo. Então, se você está ficando velho, ficando doente, o seu corpo vai e ocupa o corpo de outra pessoa. Bom, isso aí é uma ficção. E se tem ficção é porque tem pessoas que acreditam naquilo. E para aqueles que não estão preparados para lidar com essas experiências, com essas situações, certamente vai levar aquilo como sendo uma verdade. Porque se você não tem conhecimento, se você não tem base desses fenômenos, a sua mente é um campo fértil para qualquer tipo de semente que você jogar. Se você nunca estudou sobre espírito e você assiste um filme de fantasma, você vai acreditar que aquilo que o filme mostra é a realidade. É o mais próximo que você tem daquela situação que você tem curiosidade de saber. Então é exatamente ali que a gente vê que na ficção nós temos muitos casos de pessoas que trocam de espíritos, contrariando exatamente aquilo que a gente está estudando. Vai com Deus, Miriam, bom dia. Então jamais se retira completamente do corpo. Ele pode se afastar, mas ele jamais se retira. Os espíritos, como alguns médiuns videntes reconhecem, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina no seu corpo, fenômeno que jamais se verifica se o corpo estiver morto, pois então a separação é completa. É por meio dessa ligação que o espírito é avisado, a qualquer distância que estiver, da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com a rapidez do relâmpago. Disso resulta que o corpo nunca pode morrer durante a ausência do espírito, e que nunca pode acontecer que o espírito, ao voltar, encontre a porta fechada, como têm dito alguns romancistas em histórias para recriar. Aqui a gente volta agora, num detalhe interessante, principalmente nas obras de André Luiz, onde quantas e quantas vezes ele fala daquele conhecido cordão de prata, daquele fio luminoso. Então a gente lê e fica falando assim, poxa, quer dizer então que um espírito se emancipa e aí então ele é percebido. A gente viu, por exemplo, muitos livros de Divaldo Franco faz a mesma coisa, né, através da psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele relata esse fato. Diz que nos encontros no mundo espiritual, você consegue identificar quem são os encarnados, quem são os desencarnados, exatamente por esse fio que se projeta do espírito e leva até o corpo físico. E aí nessa situação a gente pensa assim, mas isso aí parece uma fantasia. E encontramos aqui agora uma base doutrinária que afirma esse fato. Outra situação interessante é com relação às práticas que existem junto aos que estudam a projeção astral.
aqueles que são os projecionistas, né? Então nosso meu amigo Braz não se encontra por aqui, mas ele fala muito sobre isso e estuda bastante sobre isso também. Então você deita na sua cama, faz ali aquela mentalização através de técnicas e práticas, né, que vão se desenvolvendo com o passar do tempo, e aí então o espírito consegue se desprender do seu corpo físico e fazer as suas viagens conscientes, tendo contato com o mundo espiritual, né, com os espíritos, interagindo e tudo mais. Dentro dessas práticas, que não são espíritas, não são brasileiras, não são vinculadas a nenhuma religião, dentro dessas práticas da projeção astral, os próprios projecionistas também reconhecem a existência desse cordão. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui um trechinho de uma publicação que foi feita no livro The Silver Cord and the Seed Atoms, né, de Max Heidel. Esse é um livro escrito pela editora Fraternidade Rosa Cruciana. Como o próprio título a gente viu, é um título americano, né, The Silver Cord, né, que é o cordão de prata. Ele relata o seguinte: lembremos, isso aqui não é um livro religioso, isso é um livro de práticas de projeção astral. Quando os veículos superiores deixam o corpo denso, ainda estão ligados por ele por um cordão prateado, delgado e cintilante, muito semelhante ao desenho de dois números 6 em posição invertida, um deles em posição vertical e o outro colocado horizontalmente, os dois ligados pelas extremidades dos ganchos. Um deles fica preso ao coração por meio do átomo permanente, e é o rompimento desse átomo que leva o coração a parar. O cordão propriamente dito não se rompe até que o panorama da vida passada, contido no corpo vital, seja revisto. O cordão prateado rompe-se no ponto em que os 6 se unem, metade permanecendo com o corpo denso e o duplo etérico, e metade com os veículos superiores. Desde o momento em que o cordão se rompe, o corpo denso está de todo morto. O rompimento do átomo permanente do coração liberta o corpo vital, que com o corpo de desejos e mente flutua acima do corpo visível por não mais do que 3 dias e meio, enquanto o espírito está engajado na revisão da vida passada. Aqui já entra essa parte mais específica do pensamento deles, né, de que fica 3 dias e meio, de que o corpo vital fica aqui, o espírito fica lá. Isso aí já não tem muita importância para nós agora de analisarmos essa questão. Mas percebe que mesmo no trabalho dessas técnicas de projeção astral, também se reconhece esse mesmo fluido, esse mesmo cordão. Ou seja, há uma ligação energética entre o espírito, naturalmente envolto pelo seu perispírito, e o corpo físico. Quando há essa emancipação, essa conexão continua ligada. Então não é de todo que a nossa consciência se desprende da nossa realidade. Tanto é assim que, se você estiver dormindo nesse processo de desdobramento, e de repente acontecer um barulho, cachorro latir, coisa e tal, se você perceber, tiver ali a sensibilidade, um sono mais leve, para poder perceber aquele barulho, de imediato o seu corpo, como Kardec coloca, com a rapidez de um relâmpago, você volta e acorda assustado. Tem aquela impressão, né, de algo que vem acontecendo, né? Sil colocou para nós: bom dia, né? Quando por volta dos meus 20 e poucos anos me ocorriam situações de desprendimento em que eu via meu cordão de prata, e nessa época nunca havia nem escutado falar sobre o assunto, né? Então, um depoimento interessante que a Sil trouxe para nós, de ter percebido isso também. E mesmo no caso dos projecionistas, como é o caso, por exemplo, de relatos que são publicados no site do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, fala que muitos desses que são os indivíduos que fazem viagens astrais ou projeções astrais não conseguem perceber esse cordão exatamente pela densidade do seu pensamento, digamos assim, muito ligado à matéria. Ele consegue se desprender, mas ele não tem sensibilidade para perceber aquilo que está à sua volta. Já aqueles que têm uma sensibilidade maior, e isso pode ser através de técnica de desenvolvimento, ou no caso por uma sensibilidade natural. Então ele consegue perceber essa conexão. Para esses estudiosos da projeção astral, eles dizem que
esse cordão se desprende das costas dos indivíduos. Outros dizem que é do umbigo do indivíduo, outros dizem que é da cabeça do indivíduo. Então, independente desses relatos, o importante é que o cordão existe, né? Se colocou também, eu me parecia uma pipa ou papagaio, e o cordão de prata era um longo e fininho, fininho e brilhava muito, né? Então, é exatamente essa descrição que Kardec traz para nós, né? Um cordão cintilante, como se fosse radiante também, né? De uma energia, e a mesma coisa também que André Luiz relata com tanta e tanta frequência, assim como também Manuel Filomeno de Miranda nessas suas obras. Então encontramos aqui, para esses relatos, base doutrinária que afirmam de fato essa realidade. Continua então. E lembrando também, né, que estudar sobre isso, nós teríamos que ter ali especialistas, né, pessoas preocupadas em realmente estudar sobre a natureza desse cordão. Assim como nós temos aqueles que são especialistas em estudar perispírito, aqueles que estudam sobre mediunidade, aqueles que estudam sobre influências espirituais, nós temos aqueles que também se especializam nos estudos desse tal cordão fluídico ou desse cordão de prata, né? Porque se ele é radiante, então ele se assemelha realmente à cor prateada. Então André Luiz, pela linguagem que ele utilizou, que ele achou mais fácil, chamou de prateado, enquanto Kardec chamou aqui para nós de traço luminoso, ou de um cordão radiante também, da mesma forma. Então, e ele só se rompe quando o espírito de fato desencarna. Esses casos a gente pode lembrar então que daí a gente pode tirar consequências, né, de várias dessa situação, várias consequências disso, como por exemplo criar situações em que nós temos ali a morte cerebral de um indivíduo. Nessa morte cerebral pode haver ali a desconexão do espírito que já desencarnou, mas o seu corpo continua mantendo aquela vitalidade durante o período até que cessem as funções orgânicas do seu corpo, como pode haver o espírito ficar conectado àquele corpo num estado de morte cerebral, ligado exatamente por esse cordão. Enquanto não houver esse rompimento, ele não se desprende. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente lembra, né, por que o suicida sofre as consequências da destruição do seu corpo, da decomposição do seu corpo, exatamente por esse vínculo que não se rompeu. Porque na verdade o cordão não se rompeu naturalmente. Foi ali, na verdade, o corpo foi destruído, mas o espírito não se desvinculou. Então esse cordão ligando o espírito ali faz com que ele continue tendo essas sensações que o corpo vai se submetendo. Aqui o corpo vai se submetendo. Outros casos também, deixa eu ver aqui que a gente pode lembrar, no caso dos suicidas, no caso de pessoas em coma, pessoas que se desdobram durante os sonhos e tudo mais. Mas enfim, né, esse é um tema que pessoas que estudariam teriam que tentar trazer para nós ali informações, qual é a natureza, do que é constituído esse cordão, qual a extensão que ele consegue alcançar e tudo mais. E são vários e vários relatos sobre isso. Vamos lá aqui então, continuando. 119. Voltemos ao nosso assunto. O espírito de uma pessoa viva, afastado do corpo, pode aparecer como de um morto, com todas as aparências da realidade. Além disso, pelos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade momentânea, ou seja, ele pode ser tocado momentaneamente. Foi esse fenômeno, designado por bicorporeidade, que deu lugar às histórias de homens duplos, indivíduos cuja presença simultânea se constatou em dois lugares diversos. Eis dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica, aquilo que a gente já leu no livro A Mediunidade dos Santos, que ali veio relatado com mais precisão, exatamente porque esse pesquisador, o Clóvis Tavares, teve acesso às documentações, aos documentos que relatavam esse fenômeno com essas duas pessoas, tanto Afonso de Lingóri como também Santo Antônio de Pádua. Então Kardec também tendo acesso a essas informações, não sabemos a fonte, mas ele relata exatamente a mesma história. Ele diz assim para nós então: Santo Afonso de Lingóri foi canonizado antes do tempo exigido por se haver mostrado simultaneamente em dois lugares diferentes, o que passou por milagre. Kardec não aprofunda aqui para nós
esse fato, mas no livro Mediunidade dos Santos lembra que Santo Afonso de Liguori se encontrava num local e o seu espírito em emancipação, ele como espírito em emancipação, se encontrava junto ao Papa Clemente XIV, que se encontrava ali no processo de desencarnação. Então ele já estava numa condição já bastante grave de saúde, já estava para desencarnar, e ele foi visto naquele local, fazendo ali o acompanhamento daquele momento de desprendimento. Quando o Papa desencarnou, e aí então a vida continuou ali para eles, Santo Afonso de Liguori, depois do seu desencarne, já foi canonizado, independente dos milagres que eles poderiam relatar. Porque todo mundo diz assim, né, os códigos da igreja diz que para você ser beatificado, você apresenta ali um milagre que seja comprovado pelos pesquisadores da igreja. Quando você apresenta 3 milagres, aí então você se torna um santo, né, você é canonizado. Então tem a beatificação, que é o primeiro processo, e a canonização, que é o segundo processo, que é o, digamos assim, o ponto máximo que pode chegar dentro da instituição católica. E aqui nesse caso, Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo, independente dos milagres, simplesmente pela sua aparição ao lado do Papa. E Santo Antônio de Pádua estava na Espanha, e no tempo em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia sendo levado ao suplício, acusado de assassinato, né? Ou seja, ele ia ser executado, na verdade. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência do pai e dá a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Constatou-se que naquele momento Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Santo Afonso, evocado e interrogado por nós sobre o fato referido, deu as seguintes respostas, né? Então essa aqui já é o brilhantismo de Kardec, né? Que mostra exatamente isso. Quando ele observava um fato que poderia ser estudado com mais precisão, ele fazia evocação do espírito, ele não ficava especulando, como infelizmente é uma característica hoje, né? Bom dia pessoal que chegou, bom dia. Uma característica hoje da doutrina espírita que mostra exatamente isso. A gente tem esse hábito de se debruçar em cima dos livros e tentar tirar as nossas conclusões por aquilo que os livros nos oferecem. Kardec não se fazia de rogado. Se alguém vivenciava essa experiência, ele fazia evocação, o espírito aparecia e não se falava mais nisso. Ele já falava diretamente com quem viveu aquela experiência. Ele não se preocupava em tentar fazer especulações sobre o fato, né? Então essa é uma característica que a doutrina infelizmente perdeu bastante, mas que faz necessário a gente resgatar pela quantidade de lições que a gente tem para tirar ainda do mundo espiritual, principalmente com essas tantas e tantas publicações que vieram nessas últimas décadas, né, fazendo relatos do mundo espiritual. Muito bem, então evocado Santo Afonso de Liguori respondeu aqui algumas perguntas. Kardec colocou, né? Poderia dar-nos a explicação desse fenômeno? Ele colocou sim. Quando o homem se desmaterializou completamente por sua virtude, tendo levado a sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, sentindo chegar o sono, pode pedir a Deus para se transportar a algum lugar. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, seguindo de uma porção do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado vizinho da morte. Digo vizinho da morte porque o corpo permanece ligado ao perispírito e a alma à matéria, por um liame que não pode ser definido. O corpo então aparece então no lugar pedido. Creio que é tudo o que deseja saber. Aqui, né, o que a gente lembra é que, embora Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso de Liguori tenha afirmado, né, que é necessário que o espírito tenha alcançado a elevação espiritual e coisa e tal, a gente lembra nos relatos acima que são pessoas comuns que podem vivenciar isso também. Como foi o caso daquela senhora que estava doente, que viu ali um conhecido que se manifestou, aquele homem que viu a futura noiva também que se manifestou, o caso também daquela senhora que viu a moça que vendia frutas, e ali a gente não tem nada de santidade. Não existe nada de sagrado ali naquela relação, na natureza daquelas pessoas, mas são pessoas comuns que vivenciam essas experiências, né? Então aqui a gente pode até não contrariar aquilo que disse Santo Afonso, mas complementar,
dizendo que essa faculdade ela é natural, e a única diferença é que você se emancipa e no exato momento em que alguém que tem sensibilidade mediúnica pode perceber. E você não precisa ter elevação espiritual para ser médium. Basta que você tenha ali necessidade de sê-lo. Tanto que a gente lembra sempre, né, que a mediunidade não é uma condição, a moralidade não é uma condição para que você seja médium. Muitas vezes a mediunidade vem exatamente como uma necessidade de moralização do indivíduo. Então, se você é médium, você pode ver espíritos, e é o que a gente lembra sempre, né? Quando se fala em mediunidade, principalmente na percepção dos espíritos, a gente tem essa ideia de que é sempre uma relação de morto para vivo. Ou seja, o médium encarnado percebe um espírito desencarnado. Só que, na verdade, a gente reforça sempre que mediunidade significa ter contato com o mundo espiritual. Se o encarnado está num estado de emancipação, sendo percebido nesse mundo espiritual, isso faz parte de mediunidade também. Mediunidade entre vivos. Então, mediunidade não é você ver pessoa morta. Mediunidade você pode ver pessoa vivinha apenas numa condição diferente daquela que é natural para ela. Então, não fixemos o nosso pensamento nessa ideia de que somente espíritos que aparecem são espíritos desencarnados. Como nós já comentamos em outras situações, só para a gente reforçar, pesquisas foram feitas em hospitais psiquiátricos, aqui em São Paulo, por exemplo, especialmente na Fundação Espírita Casas André Luiz, em que espíritos de pessoas que tinham grandes deficiências, limitações intelectuais, que não conseguiam se expressar e tudo mais, se manifestavam em reuniões mediúnicas. E aí então conversavam com eles desprendidos do seu corpo físico, conseguindo transmitir alguma ideia, enquanto que eles, no estado de vigília, estavam restritos naquele corpo com aquela deficiência grave que apresentavam, né? Então, lembrando sempre que mediunidade é de espírito para espírito, independente se ele se encontra encarnado ou desencarnado. 3. Né? Bom dia, Fletcher. Bom dia, pessoal, também. 2. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Então, quer dizer, você ser visível e tocável também, né? Porque essas pessoas que foram observadas, que observaram Santo Afonso de Lingória ao lado do Papa Clemente, todas as pessoas relatavam que ele foi observado. Né? Se todas elas observavam, é porque ele se tornou visível, que aí já é um fenômeno mais raro, que é a materialização de espírito. Aí sim a gente vê a raridade do fenômeno. Mas se você tem uma sensibilidade mediúnica, não. Então Kardec pergunta isso, né? Se isso não nos daria uma explicação sobre a visibilidade e tangibilidade. Responde o espírito: estando desligado da matéria, segundo o seu grau de elevação, o espírito pode se tornar tangível à matéria. Pode se tornar desde que tenha condições para isso, né? Um médium de efeitos físicos, doação de ectoplasma e tudo mais. 3. É indispensável o sono do espírito para o aparecimento do espírito em outros lugares? A alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Pode ser que o corpo não durma, embora seja isso muito raro, mas então estará em perfeita normalidade. Estará sempre mais ou menos em êxtase. Então essa é aquela condição que a gente falou, o indivíduo fica meio que no estado de transe naquele momento, né? Algumas vezes tem que dar aquele estalo de dedo na frente da pessoa para ela despertar, dar aquela chacoalhada na cabeça e perceber o que está acontecendo à volta dela, né? Herculano Pires traz para nós aqui uma outra observação a esse respeito. Ele diz assim: Ernesto Bozano relata casos de comunicações por psicografia ou aparição de pessoas em estado de vigília, mas sempre em momentos de distração ou cochilo. As pesquisas parapsicológicas atuais consideram esses casos como de telepatia, mas sempre admitindo um estado de inconsciência ou semiconsciência como condição necessária. Muitos parapsicólogos já admitem o fenômeno da projeção do eu, que corresponde à irradiação da alma de que trata Kardec na nota seguinte à explicação de Santo Afonso. Aqui então ele coloca para nós o seguinte, né, que, deixa eu pegar aqui rapidamente,
Aqui Kardec faz uma explicação então a essa resposta do espírito que fala sobre o estado de êxtase. Porque aqui em cima ele diz assim para nós, né, ó, a alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. Essa divisão, se ela não for bem explicada, ela traz para nós uma ideia equivocada. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 19, fala exatamente sobre isso. A alma não se divide. Você não pode simplesmente se dividir, mas na verdade o espírito, a alma se irradia. É como se fosse uma luz. A Kardec dá esse exemplo, uma luz que você acende e os raios luminosos vão para vários locais ao mesmo tempo. Quer dizer, ele se irradia, se expande, alcançando várias regiões, mas ele não se reparte. Um pedacinho vem para cá, um pedacinho vai para lá. E nessa explicação de Santo Afonso dá a entender isso. Essa ideia equivocada de que o espírito se divide, né? Então ele diz assim, a alma pode se dividir quando se deixa levar para longe do corpo. E Kardec coloca então, a alma não se divide no sentido literal da palavra. É exatamente, Armando, como o sol também, né? Mas não se divide no sentido literal da palavra. Ela irradia em várias direções e pode assim manifestar-se em muitos lugares sem se fragmentar. É o mesmo que se dá com a luz ao refletir-se em muitos espelhos. Fletcher colocou aqui para nós, né, deixa eu ver aqui, né, diz que o espírito é mais rápido do que o pessoal me distraindo no aeroporto, né, tá por aí, né, fica difícil agora, né, Fletcher. Item 4, vamos lá. Estando um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece ao longe, que aconteceria se fosse subitamente despertado? Essa é a ideia que se tem, né, que você muitas vezes, desprendido do seu corpo físico, se você dá um susto na pessoa naquele momento, ela pode com um susto romper esse cordão e não mais conseguir voltar para o seu corpo físico. Essa é uma ideia que se tem popularmente, mas vamos estudar a realidade do fato. O Santo Afonso coloca para nós, isso não aconteceria, porque se alguém tivesse a intenção de acordá-lo, o espírito voltaria ao corpo antecipando a intenção, pois o espírito lê o pensamento. Explicação, né, Kardec coloca aqui também agora, explicação inteiramente idêntica nos foi dada muitas vezes por espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da presença dupla, mas não oferece a teoria da visibilidade e tangibilidade também. Né? Então aqui temos dois casos a analisar depois aqui mais para frente. Quando se fala sobre aquela questão de você levar um susto, de você ficar um acidente que está para acontecer ou alguma coisa à sua volta, a gente lembra sempre que, embora a consciência esteja fora, ela não está completamente alheia àquilo que está acontecendo próximo a ele. Ele se encontra distante, mas, digamos assim, com o radar, podemos usar essa analogia, com o radar ligado, sondando um ambiente. E se por acaso tem a ameaça, de imediato o espírito retorna ao seu corpo físico, mesmo que muitas vezes ele não saiba o que está acontecendo. E isso acontece muitas vezes por susto que o espírito leva, por uma impressão negativa do que está acontecendo no momento da emancipação. Aqui, para a gente poder finalizar esse caso, deixa eu ver aqui. Tá, obrigado, Betinho. Aqui a gente tem aqui Tácito, então, refere um caso semelhante, né? Tácito foi um historiador romano, ali depois de Cristo, que relatou uma situação interessante vivenciada por Vespasiano, que foi ali o imperador que sucedeu a Nero, né, que cometeu suicídio depois de queimar Roma, aquela história toda. Vespasiano, que se encontrava no Egito, que era ali uma pessoa muito ligada ao Egito, foi então ali colocada no trono. Então Tácito conta essa história, diz assim: durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, lá no norte do Egito, esperando a volta periódica dos ventos estivais e a estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios aconteceram, pelos quais se manifestou a projeção do céu e o interesse pelos deuses por aquele príncipe. Né? Os ventos estivais é aquela época do verão, em que os ventos são mais favoráveis e mais tranquilos também para poder fazer uma viagem, enquanto que no inverno é sempre mais tempestuoso.
Então, enquanto ele se encontrava em Alexandria, ele acabou se interessando por esses fenômenos pelo fato de ter observado algumas ocorrências. Esses prodígios aumentaram o desejo de Vespasiano de visitar a morada de Deus, do Deus, para consultá-lo a respeito do império. Lembrando que os romanos eram politeístas, tendo ali vários deuses que poderiam se preocupar com determinada área de vivência dos humanos. Ordenou que o templo fosse fechado para todos. Entrou e estava inteiramente atento ao que o oráculo ia pronunciar, quando percebeu atrás dele um dos egípcios mais importantes, chamado Basilido, que ele sabia estar doente em um lugar distante muitos dias de Alexandria. Perguntou aos sacerdotes se Basilido viera ao templo naquele dia. Informou-se com os transeuntes se o tinham visto na cidade e, por fim, enviou homens a cavalo e assegurou-se de que naquele momento ele se encontrava a 80 milhas de distância, cerca ali de 50 a 60 quilômetros. Então não teve mais dúvidas de que a visão era sobrenatural e que o nome Basilido ficou sendo para ele um oráculo. Essa história, então, a de Tácito, Histórias, essas histórias é o título do livro de Tácito que contava esse fato. 121, para a gente poder finalizar aqui o nosso estudo de hoje. A pessoa que se mostra simultaneamente em dois lugares diversos tem, portanto, dois corpos, mas desses corpos só um é real, o outro não passa de aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem uma vida orgânica e o segundo uma vida anímica. Ao acordar, os dois corpos se reúnem e a vida anímica penetra o corpo material. Não parece possível, pelo menos não temos exemplos, e a razão parece demonstrar que, quando separados, os dois corpos possam gozar simultaneamente e no mesmo grau a vida ativa e inteligente. Aqui é o que a gente explicou agora há pouco, que quando tem essa divisão dos corpos ali, o corpo espiritual, o corpo perispiritual para um lado e o corpo físico do outro, a atenção não pode ser dividida entre os dois. A concentração fica exatamente onde está a mente do espírito naquele momento. E continua. Ressalta ainda, do que acabamos de dizer, que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente permanece visível. A aproximação da morte chama sempre o espírito para o corpo, mesmo que só por um instante. Disso resulta também que o corpo aparente não poderia ser assassinado, pois não é orgânico e nem formado de carne e osso. Desaparece no momento em que se quiser matá-lo. Então, no caso de materialização, a gente lembra sempre que não é uma questão de ser percebido através da vidência, mas o espírito se materializou aqui, nesse processo de bicorporeidade. Nada pode acontecer fisicamente com ele, porque na verdade ele só se encontra ali envolvido com substâncias que podem torná-lo visível e tangível, que é, no caso, o ectoplasma. Mas não adianta você fazer nada. Agora, há relatos populares que se você machuca um corpo, aparece o ferimento no outro também. Mas aí é tudo contos populares que não se foi feita pesquisa nenhuma a esse respeito. Herculano Pires faz mais uma observação também a esse respeito, dizendo o seguinte: ver na Revista Espírita de janeiro de 59 o artigo O Doente de Bayonne, de maio de 59 também, o liane entre o espírito e o corpo. Aqui então Kardec fala sobre o perispírito, essa ligação. 59, novembro, a alma errante. Janeiro de 60, o espírito de um lado e o corpo do outro. Março de 60, estudo sobre o espírito de pessoas vivas, o Dr. V e a senhorita I. Abril de 60, o fabricante de São Petersburgo, aparições tangíveis. Novembro de 60, História de Maria da Greda. Junho de 61, a aparição provincial. Então temos ali vários relatos na Revista Espírita falando desses fenômenos que valem a pena nós estudarmos. Então, fechando por aqui, pessoal, nosso estudo. No próximo encontro nós vamos para a questão, para o item 122, que trata sobre o fenômeno de transfiguração, que é a modificação do aspecto de um corpo vivo. Quer dizer, eu me apresento para vocês e, de repente, meu corpo começa a tomar uma aparência diferente,
como acontece esse fenômeno? A gente tem o caso, né, de Jesus, por exemplo, na transfiguração e tudo mais. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso com mais profundidade no nosso